Estamos de volta com o Fantástico para fazer uma pergunta. Quem nunca se sentiu ignorado por um médico ou, pelo menos, mal atendido? Zeca, e quantas mães já não sofreram, né, a aflição de não achar um pediatra para o filho doente? Agora existe a promessa, pelo menos, de que as coisas vão mudar, graças ao novo Código de Ética Médica, que começa a valer a partir desta semana. Doutor, eu tô sentindo uma dor aqui, pois não. Passa a injeção para ela. Ele nem sequer quer saber mais do que eu estou sentindo mais, não quer ouvir mais. Inclusive, eles têm uma certa rapidez também, no sentido de querer, parece, liberar o cliente, assim, com uma rapidez muito grande, né? Tem que mudar a relação médico-paciente, tem que mudar. Queixas, reclamações, frustrações. A imagem que os pacientes fazem da classe médica não anda muito boa. E os médicos sabem disso. O novo Código de Ética Médico brasileiro entra em vigor nesta semana. Ele trata de muitos dos avanços da medicina, mas principalmente tenta melhorar a relação médico-paciente. Não existe mais espaço para médicos autoritários, prepotentes, arrogantes. Como aconteceu, eu estava com gripe, quando fui ver estava com pneumonia. Porque era uma virose, e eu não fui cuidando, quando eu fui ver estava com princípio de pneumonia. Vários artigos do novo código pretendem acabar com a pressa e a desatenção dos médicos, para não prejudicar pacientes como a Luana. Está lá no código. É vedado ao médico causar dano ao paciente por ação ou omissão. Eu não sei nem o nome da médica, nem me fala o nome. Então, como que eu posso ser atendida por uma médica que eu não sei o nome? Ele só passa um remédio, te olha assim, passa um remédio e manda você embora. Não bota nem a mão em você. O médico tem que ser absolutamente atencioso, tem que ser zeloso, ele tem que ser diligente, ou seja, para ele examinar, para ele ouvir uma história, ele tem que ter tempo, ele tem que deitar o paciente, tocar. Você consegue ler o que está escrito aqui? Não parece, mas está escrito: aplicar de forma alternada no tronco e membros antes de dormir. Isso aqui não pode mais. Agora os médicos estão proibidos de fazer receitas ilegíveis, o que pouparia muita dor de cabeça para Dona Margarida e sua neta. Lá na farmácia, eles não souberam ler o nome do remédio que estava escrito. E aí foram em muitas farmácias, Jane? Mais 10. 10 farmácias? Mais 10 farmácias. E ninguém conseguiu saber o que era? Não, ninguém. Ninguém conseguia decifrar o remédio que era para comprar. Realmente não dá para saber o que está escrito, né? Elas voltaram ao consultório para tentar resolver o enigma. Nem o próprio médico conseguiu decifrar o que estava escrito aí. Quando o filho tinha 1 mês, essa mãe ouviu de uma médica que ele estava com uma doença incurável nos rins. Ele ia ter que se tratar a vida toda com medicamentos fortíssimos, poderia ter um retardo no crescimento. Ela procurou outro médico. O bebê tinha uma infecção, se tratou e ficou bom. Mas a primeira médica não ficou aliviada com a boa notícia. Ela nos recebeu de uma forma grosseira quando soube que nós procuramos outra opinião. A partir de agora, se o paciente quiser ouvir uma segunda opinião, o primeiro médico tem que colaborar. E não pode se opor a conversar e passar informações para o novo médico. E, se for preciso ainda, trabalhar também para a formação de uma junta médica para discutir o caso. Seria muito mais seguro para mim tomar uma decisão quanto à saúde do meu filho se eles tivessem conversado e tivessem chegado num consenso. Foi muito difícil, a decisão ficou com a gente. E como agir diante de um caso que evidentemente se encaminha para a morte? Tá melhor um pouquinho, muito frio. Essa é outra situação prevista no Código, que diz o seguinte: em casos irreversíveis e terminais, o médico deve oferecer todos os cuidados paliativos, mas deve também evitar ações inúteis e obstinadas, aquelas que só prolongam, em vão, uma vida que está no fim. E para esses momentos, o Código diz que o paciente deve receber os cuidados para sofrer o mínimo possível. Isso é um avanço muito grande, que é saber que a medicina tem limites na cura, mas que não tem limite nenhum no cuidado. Mas a pior coisa na relação médico-paciente é quando essa relação não existe, porque o médico não está, não veio, faltou. Levanta cedo para poder levar o filho no médico e chega lá não tem um médico é revoltante, né? O médico não pode faltar plantão. Faltar em plantão já era proibido. O
O que o Código de Ética traz de novo nessa questão é estender a responsabilidade para a direção do hospital, do centro de saúde. Agora está claro, preto no branco. Na ausência de médico plantonista, a direção técnica do estabelecimento deve providenciar a substituição. O objetivo da decisão é impedir que cenas como essas continuem a acontecer. Você só tem uma pediatra? Uma trabalhando quando havia 4 pediatras escaladas para esse plantão. Na Páscoa, o Fantástico passou 2 madrugadas em hospitais do Rio de Janeiro. A gente está dando referência a quem está vomitando. A gente está tem que vomitar para você ver. Outros hospitais, o mesmo drama. Ela está pegando só caso grave mesmo, porque durante o dia não teve pediatra. E só tem uma para atender todo mundo? Só uma. Tem pediatra. Sábado a terça tem pediatra aqui. Quarta, quinta e sexta não tem, eles pediram baixa. O Código de Ética entra em vigor no dia 13. O senhor pode assegurar que no próximo fim de semana, que nos próximos plantões, não vai faltar plantonista, não vai faltar médico nos hospitais? Se o médico vai faltar ou não, eu não posso garantir a você. Agora, eu posso garantir que todas as ações administrativas e legais serão realizadas. Isso eu garanto. Quando um paciente se depara com uma situação dessas, como é que ele pode preservar o seu direito? Como ele deve agir? A quem ele procura? Sempre denunciando. Ao hospital ou ao Conselho Regional de Medicina do seu estado. No site do Fantástico você encontra os telefones de todos os CRMs. Os conselhos têm sido muito rigorosos. Antigamente ele tinha essa pecha de corporativista, máfia de branco, que não punia ninguém. Pelo contrário, e os maus médicos nós queremos punir. Liberaram a criança passando mal. Está vomitando ela? Está vomitando com febre e liberaram. Lembrando que esse código começa a valer a partir de terça-feira.